Bonitões e bonitonas, é isso aí, finalmente o grande dia chegou. Pois é, hoje nós vamos ter esse evento incrível que é o SecFi 2024, explorando, as tendências e estratégias do mundo, do universo da segurança eletrônica e de fato o que vai rolar agora em 2024. Eu estou muito feliz que você está participando aqui com a gente hoje. Essa galera aqui, todo mundo se dedicou bastante para poder fazer desse evento aqui online uma parada muito bacana. Então é o seguinte, já presta atenção, pega papel e caneta na mão, porque eu vou passar um monte de insights bacanas aqui, coisas importantes que você já pode aplicar a partir de amanhã na sua rotina de trabalho. Pois é, já deixei aqui um copo d'água, se você quiser, já aproveita agora enquanto eu estou fazendo essa abertura aqui, explicando para a galera que a gente vai começar o vídeo, já pega um copo d'água, já se prepara, evita de ir no banheiro para não perder nada. Eu falei agora, o pessoal tá dando risada aqui, mas é verdade, cara, assim, tudo aqui vai ser muito no detalhinho para que você possa evoluir na carreira de segurança eletrônica. E o que a gente vai falar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo aqui? Calma, antes de eu falar para você, já deixa aí nos comentários de que cidade que você é, da onde que você está assistindo a gente. Inclusive já me mandaram mensagem essa semana perguntando se essa aula online aqui que a gente vai fazer, o SecFi, esse evento incrível, ia ficar disponível aqui no YouTube pra galera. Eu ainda não sei se eu vou deixar ele disponível ou não, mas enfim, até o final dessa aula aqui, eu acredito que eu já tenha decidido dar esse presente aqui pra vocês. E por falar em presente, tem um negócio muito especial. Para quem ficar com a gente aqui até o final desse evento, vai ter um presente muito bacana. Muito bacana mesmo, eu acredito que vai ajudar muita gente. Seja você que está começando na área da segurança eletrônica, você que já é um profissional, mas quer abrir a sua mente, quer expandir, então vai ser uma parada muito bacana e eu tenho certeza que você vai curtir bastante, beleza? Então se tiver dúvida também, vai mandando aí no chat, vai tocando o barco aí, porque a galera aqui da produção vai te respondendo e vai acompanhando junto comigo, tá bom? Então, vamos partir aqui para o SecFi 2024. Eu estou muito feliz, gente. Estou muito feliz com essa parada, velho. Eu fiz com muito carinho toda essa apresentação aqui para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, estratégias e tendências na segurança eletrônica. Pois é, a gente sabe que o ambiente aqui de 2023 foi bem desafiador e muitos projetos foram realizados. Então, uma coisa interessante aqui que a gente acabou destacando aqui nessa primeira parte da apresentação foram os 11 bilhões de reais que a segurança eletrônica conseguiu movimentar, só com a segurança eletrônica no ano de 2022. E por que 2022, Magu? Porque é o seguinte, toda virada do ano eles fazem um levantamento, aliás, todo ano seguinte eles fazem um levantamento do ano anterior. Então, em 2022, em 2023 foi apresentado o faturamento de 2022 e agora em 2024 tá para sair o levantamento de quanto o mercado da segurança eletrônica conseguiu faturar agora no ano passado, 2023. Mas a expectativa é que tanta parte aqui de controle de acesso, de biometrias digitais, reconhecimento facial, o próprio mercado, as distribuidoras, enfim, conseguiram fazer aqui só no Brasil, para você entender o quanto isso é expressivo, ter uma expectativa aqui de crescimento de 19%. Então a gente acredita que desses 11 bilhões vai ficar entre a casa de 17, 18 bilhões de reais. É muita grana. E onde é que está essa grana de fato movimentada? Essa grana está movimentada na geração de empregos, na compra e venda de materiais de equipamentos, as distribuidoras, os fabricantes também que estão sempre ali inovando e criando coisas novas e o próprio mercado, A gente vê todos os dias condomínios, empresas, todo mundo evoluindo. E isso é interessante você entender já como esse primeiro ponto, anota esse primeiro insight, que nós estamos vendo um momento de transição, literalmente um momento de transição. Muita coisa já aconteceu no passado, quando passamos do analógico para o digital, e agora estamos dando mais um salto. Além da inteligência artificial, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas é só a ponta do iceberg, tá? Por que eu digo isso? Porque o reconhecimento facial continua sendo uma tendência, Então tem muita coisa ainda. Então se você está chegando num condomínio, por exemplo, ou numa empresa, eles ainda têm um sistema de biometria ou coisas mais com cartão, tenha certeza que muito em breve eles vão começar a utilizar a parte de reconhecimento facial. Primeiro porque o
O preço ficou mais acessível para as pessoas, a facilidade, a quantidade de equipamentos disponíveis no mercado facilita para o instalador, para o integrador, para o técnico chegar ali e conseguir instalar de uma maneira mais rápida e relativamente mais simples. A gente fala que não existe nada simples, existe muita dedicação, muito estudo, e quanto mais você estuda e mais você se dedica, aquilo se torna comum para você, e quem olha de fora acaba interpretando que aquilo foi fácil, na verdade aquilo é natural para você, tá? Então isso é muito bacana. Então o mercado no Brasil relacionado à segurança eletrônica teve os 11 bilhões, a expectativa agora é um crescimento de 19 bilhões, 19%. E na casa, né, de 17 até uns 19 bilhões também, esse crescimento vai ser bem expressivo. Faz sentido isso para você? Se estiver fazendo sentido, não esquece. Já vai deixando aí nos comentários, vai curtindo, encaminha essa live que a gente está fazendo para quem você acha que faz sentido. Muita gente já entrou, já se inscreveu na plataforma que a gente fez ali, uma página justamente para a gente poder ter esse contato e trocar uma ideia mais próximo, tá? Então, vamos para a próxima. Além dessa movimentação que o mercado fez, né, desses bilhões de reais espalhados e outras tendências, uma das coisas que a gente está vendo com muito crescimento nos últimos tempos e que eu acredito, assim, muito mesmo, para 2024 é no SaaS. Se você nunca ouviu falar, o SaaS é o Software as a Service. O que significa isso? Sabe o Netflix, o Prime, enfim, esses tipos de serviço que você contrata e você paga ali por mês, uma renda recorrente, aquilo é uma plataforma, por exemplo, no streaming, que ele está te vendendo aquele serviço como se fosse uma aplicação, como se fosse um software ali para você navegar, você visualizar algumas coisas. É uma maneira meio chucra assim de tentar explicar para você, mas tentando de uma maneira mais rudimentar e bem simples mesmo, é basicamente isso. Imagina que em vez de você pegar uma licença de um software e vender aquele software para um consumidor final, você meio que aluga aquela licença para ele. Você deixa ele usar e você acaba cobrando dele por mês um valor X por aquilo que você acha que vale o produto. E falando sobre isso, a gente começa a pegar alguns pontos. Por que eu acredito que o Software as a Service, o SaaS, vai ser bem relativo aqui no começo, agora, não só no começo, mas ao longo do ano de 2024? Porque ele te gera a questão da renda recorrente. A gente sabe que o nosso mercado, se você ficar só instalando equipamento, todo mês, toda semana, todo dia, você vai precisar procurar um cliente novo, instalar uma coisa nova, ter toda aquela movimentação e no dia seguinte começa tudo de novo. É o tal da história de querer matar um leão por dia. Com um software, você já tem ele ali ofertado, né, e aceito pelo seu cliente. Aquilo serve como, para ficar um exemplo claro, por exemplo, um software de controle de acesso. Você tem um software de controle de acesso, você implanta num condomínio e ali tem toda a gestão do controle de acesso, com aplicativo e tudo mais. O condomínio paga aquilo por mês, porque você não vendeu para ele aquela licença. Você meio que alugou a licença para ele, né? Então ele ali naquele ponto, ele tem um software como um serviço e aquilo te gera uma previsibilidade de caixa. Imagina você todos os meses conseguir ganhar uma grana ali com aquele software. Ah, Magu, mas eu não tenho como criar um software, eu não sou desenvolvedor. Calma, a gente vai chegar num ponto aqui que eu acredito que é muito forte para esse ano, que são as parcerias, as estratégias e tudo mais para esse ano. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre essa questão do sistema para você poder oferecer para as pessoas. Mas entenda nesse primeiro momento que isso te gera uma renda recorrente e sim, você pode ofertar isso para as pessoas. O segundo ponto são verticais variadas. Por quê? Porque um controle de acesso você pode utilizá-lo tanto para hospitais, para condomínios, para shoppings, para escolas, enfim, para o próprio escritório. É claro que vai ser um pouco mais enxuto, não vai ser tão robusto como uma universidade, um hospital, por exemplo. Mas mesmo ali você já tem um tipo de renda, né, de receita recorrente e aquilo você pode aplicar em vários ambientes diferentes. Outro ponto é escalabilidade. Magu, mas que raio é escalabilidade? Escalabilidade é quando você consegue crescer de maneira exponencial, ou seja, você não precisa crescer de maneira linear, vai crescendo, investindo e crescendo. Você faz aquela rampa, né? Faz a rampagem aqui para poder crescer de maneira bem forte e escalando esse negócio, oferecendo o mesmo software, o mesmo serviço para vários clientes diferentes, sem precisar investir novamente. Ou seja, você já pega aquilo que você já tem, aquele pacote,
e oferece aquele mesmo pacote de serviço, né, de software como um serviço para vários clientes. Então, com pouquíssimo investimento ali, você já consegue oferecer para várias pessoas. Por isso, essa questão da escalabilidade, por isso o SaaS vai ser forte, porque agora a galera começou a entender. Ah, Magum, mas serve só para controle de acesso? Não. Um virtual machine, por exemplo, um software que você consiga fazer toda a questão da inteligência de vídeo, contagem de pessoas, mapa de calor, controle de frotas, LPR, enfim, tem muita coisa, muita aplicação que você consegue ter com um software oferecendo ele como serviço, inclusive até com uma armazenagem em nuvem, e a gente vai falar isso também. Nessa parte aqui, questão de preço. Por você ter todo esse pacote e você não ter que ficar investindo toda hora em mais pessoas, em mais recursos e tudo mais, e você conseguir oferecer aquele mesmo pacote para várias pessoas, você consegue um custo mais acessível para aquele seu cliente. Por isso, esse preço acessível você consegue ofertar para mais pessoas. Então, por isso, os clientes tendem a aceitar mais aquele software que você está oferecendo para ele. Então, aquele lance de, o cliente chega e fala, não, mas eu quero comprar o sistema. Você fala, não, eu não vou te vender o sistema. O sistema faz parte do nosso grupo e eu te ofereço a licença mensal recorrente para você poder utilizar aquele serviço, com um banco de dados, seguindo a LGPD, uma série de restrições. Mas, basicamente, esse custo mais acessível te gera maior rentabilidade porque você consegue escalar e tudo isso que a gente já falou. Por que é a fácil implantação? Porque um SaaS é um software, né, como serviço e ele opera num servidor externo. Então você só precisa ter internet no local onde vai ser aplicado essa solução e aí você já linka com o seu servidor, abre as portas no modem e aí vai aquela questão de estudar, tá sempre se dedicando, entender conceitos de rede, conceitos IP, para poder fazer a implantação. Mas é relativamente simples e fácil isso no seu dia a dia. Então, é rápido para você fazer, é relativamente simples, tem um custo acessível, você escala, você coloca em vários ambientes diferentes e você gera uma renda recorrente. E, consequência disso, você tem um armazenamento em nuvem. Se o seu cliente tiver um problema na máquina dele, no computador, e aquilo de fato queimar, né, o computador, não vai perder os dados, porque ele vai ter tudo isso armazenado em nuvem. Você só precisa colocar um outro computador novo ali, ele acessa um navegador, um Google Chrome, por exemplo, um Edge da Microsoft, e ele já consegue visualizar todo aquele sistema dele. Faz sentido isso para você? O que você está achando? E é o seguinte, como é que tá o chat aí do pessoal? Então o pessoal tá respondendo? Se o pessoal for respondendo, já vai mandando bala aí, já vai tirando as dúvidas do pessoal aí, porque vai ser muito legal isso. Não esquece, se você está acompanhando a gente aqui, fica até o final, porque eu vou ter um presente muito bacana para você aqui no final desse evento, tá? Reconhecimento facial. Sim, o reconhecimento facial continua sendo uma grande tendência agora para 2024. Por N motivos que a gente acabou de falar. Então, a gente está num período de transição de tecnologia. Então, os crachás, os RFID, crachás de aproximação, MyFair, tudo isso vai acabar, com o passar do tempo, ficando para trás, vão ser tecnologias mais obsoletas e as pessoas vão começar a dar mais preferência para reconhecimento facial. Eu não sei de qual cidade que você está acompanhando a gente, mas aqui em São Paulo, por exemplo, a cada 3 condomínios que você vê, no mínimo 2 na portaria já tem um reconhecimento facial. E isso quando a gente não vê todos os condomínios da rua com esse equipamento. Justamente porque ele é fácil de instalar para a gente que está ali no dia a dia de campo, ele ficou mais acessível o preço. Se você tiver um bom relacionamento com a distribuidora que você trabalha, que você adquire seus produtos, seus parceiros, você consegue repassar essa quantidade de parcelas para o seu consumidor, para o seu cliente final. Então imagine, ele fala assim, poxa, eu não tenho como pagar, sei lá, 10 mil reais num sistema. Você fala, não, calma, eu vou parcelar isso na distribuidora, porque eu tenho um crédito lá, e aí eu repasso as parcelas para você. Então você consegue movimentar o caixa, muito bacana. Só para você ter ideia, tem uma organização chamada Global Market Insights. Então, eles já fizeram vários levantamentos e um dos levantamentos que eles fizeram agora recente foi assim, que agora do ano de 2023, o mercado já conseguiu faturar 5,69 bilhões de dólares. Isso a gente está falando no mundo inteiro, tá? Lembrando que a China é a maior concentração de reconhecimento facial, de câmeras e tudo mais, né? E a expectativa é que até o ano de 2028, ou seja, daqui 5 anos, nós teremos um aumento de
movimentação de grana no mercado global relacionado ao reconhecimento facial na casa de 12 bilhões de reais. É muita grana envolvida, e se você ainda não entendeu isso, cara, você está deixando dinheiro na mesa, você está perdendo grana, porque é o seguinte, a gente está num período de transição importante. Então, presta atenção, veja quais são os parceiros, os fabricantes que mais se adequam aos clientes que você já tem focado, né? E quais são os clientes que você tem focado. A gente fala um pouquinho aqui sobre a questão da aplicação do reconhecimento facial. Então, as aplicações, a gente consegue aplicar na entrada de um condomínio, a gente consegue colocar numa área restrita de uma sala comercial, por exemplo, como diretoria. Você faz toda aquela jogada do controle de acesso, os níveis de permissão. Então, todo mundo da empresa pode passar no reconhecimento facial da entrada, mas nem todo mundo pode passar pelo reconhecimento facial do financeiro, da diretoria ou de alguma parte muito específica ali daquele local. Então é muito importante ter essa visão das aplicações para o reconhecimento facial para poder aproveitar da melhor forma, porque senão você acaba vendendo o negócio para o seu cliente que não faz o menor sentido. Então, e escolher também o equipamento. Às vezes você vai falar assim, poxa, esse condomínio aqui tem 1.000 pessoas, por que eu preciso colocar um reconhecimento facial de 10.000 faces? Um de 3.000 ali já atenderia muito bem, mais robusto. Então, essas escolhas e essas aplicações do reconhecimento facial é o que faz otimizar, porque senão você gasta muita grana colocando um aparelho de reconhecimento facial, um equipamento que tem um preço alto, né, elevado no seu custo-benefício, só que você poderia ter colocado um mais simples, vamos chamar assim, mas que atenderia da melhor forma. Como é que tá aí? A galera tá curtindo, tá deixando like, tá bacana? É mesmo? Então deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque tá bacana. Eu tô gostando muito aí. Quanto tempo a gente já tem de live aqui, de evento? 15 minutos. 15 minutos, já estamos 15 minutos falando. Olha, nem parece, o tempo voa, hein? Olha, parece até que eu tô fazendo propaganda da Stanley aqui, mas não tô não, viu? Vocês viram que a Stanley fez uma movimentação agora no mercado também? Pois é, os caras são demais, né? Tem um carro que pegou fogo e o copo ficou com água gelada ainda. Muito louco isso, né? Os caras são demais. Vamos lá. Vamos falar de inteligência artificial agora, né? Que é a evolução desse mercado muito louco. E claro, a gente não consegue falar sobre inteligência artificial sem falar de ChatGPT e do Canva. Aí você vai pensar comigo, pô, Mago, mas eu sou da área da segurança eletrônica, eu tô escaldado de saber que o ChatGPT a galera vai lá, digita um texto, o negócio responde e tudo mais, ou que o Canva a galera entra para fazer algumas artes. Então, por que eu acho que isso aqui se aplica muito na questão da segurança eletrônica, nessa questão mais superficial da inteligência artificial, das IAs, ou AIs, né, o Artificial Intelligence. Porque com o ChatGPT, por exemplo, você consegue, se você não tiver nada, se for iniciante da carreira, você consegue montar o seu contrato, montar a sua proposta, montar o seu escopo de serviço. Ele vai te direcionando ali para várias coisas, inclusive para direcionar para montar coisas relacionadas às redes sociais, para você poder evoluir no mercado, vender o seu serviço e tudo mais. E aí, aliado a isso, você tem aqui o Canva, que é aquela plataforma gratuita. Os dois aqui eu estou falando de coisas gratuitas. Aqui nenhuma dessas coisas são pagas, essas ferramentas. São ferramentas gratuitas que você pode usar no seu dia a dia ali. Então o Canva você monta as artes e o ChatGPT é o que vai direcionar você. Isso numa camada de inteligência artificial bem superficial para você começar a aplicar na segurança eletrônica é basicamente isso, tá? Então, mas se a gente começar a aprofundar agora para a aplicação da inteligência artificial, especificamente dentro da área da segurança eletrônica, eu separei o primeiro aqui, que são os analíticos de vídeo. Então, o que são analíticos de vídeo? Imagine que existe uma inteligência de vídeo ali, um deep learning, por exemplo, né? uma aprendizagem de máquina, um machine learning. Então, ele começa a aprender aquilo que está sendo passado ali na imagem, às vezes a tecnologia embarcada na própria câmera ou num sistema que você oferece, um SaaS, um VMS, por exemplo, um Virtual Machine, e ele entende que aquilo foge de uma rotina. Então ele fala assim, poxa, aquilo fugiu da rotina, eu mando um alerta. Por que a gente manda um alerta? Em várias situações. Uma delas, por exemplo, é o cruzamento de linha. Então, por exemplo,
você estabelece ali no perímetro do vídeo, numa área do vídeo, uma linha virtual. Se alguém passar por aquela linha virtual ali, ele manda um pop-up, um alerta, seja para portaria, para uma central de monitoramento. Então isso foi feito por causa de um analítico de vídeo, detecção de movimento. Muitas vezes você não consegue colocar um alarme no lugar, mas você já tem câmera. Então você consegue utilizar a câmera para, se alguém andar naquele ambiente, passar por ali, a própria câmera, o vídeo, entende que ali não podia ter movimento nenhum, dispara um alarme também. Outro ponto aqui, ó, detecção de objetos deixados. Um aeroporto, uma rodoviária, locais de grande movimentação, por exemplo. Alguém do nada está andando assim, larga uma mala no chão e sai andando. Aquilo pode ser um atentado, uma bomba, pode ser uma série de coisas. Ou pode ser que a pessoa esqueceu de fato no aeroporto. Então aquilo gera um alerta que tem um objeto ali que foi deixado e aquilo não podia estar ali naquele local. A mesma coisa vale para um objeto retirado. Então vamos supor que uma loja, por exemplo, tem a câmera ali e na vitrine e tudo mais, às vezes a gente chega numa loja de shopping, uma coisa assim, que tem os notebooks, os celulares na mesa para você poder ficar olhando, né? E aí alguém pega ali, por exemplo, leva embora, a câmera ali vai falar, opa, era para ter um objeto naquele ponto, alguém pegou, manda um pop-up ali. Porque a gente sabe que depois de um tempo, cara, você pode ter o sistema que for, o operador que estiver na frente ali da tela, ele não vai enxergar. Tem até um vídeo que mostra isso, a galera jogando as bolas de basquete, passa uma pessoa fantasiada de macaco ali e até brinca assim, e a maior parte das pessoas não vê. Por quê? Porque estão focadas em outras coisas e acabam não vendo aquilo que está acontecendo na ponta do nariz dela, entendeu? Então, por isso, esses analíticos de vídeo que começam a entrar numa parte mais profunda da inteligência de vídeo, das inteligências artificiais, para a segurança eletrônica faz total sentido isso e de fato isso aqui vai ser muito forte agora no ano de 2024. A mesma coisa, por exemplo, detecção de cor. Aonde que isso se aplicaria? Vamos supor que é uma área ali de um hospital, por exemplo, que as pessoas que frequentam aquela sala ali da medicação, por exemplo, utilizam uma roupa verde. E de repente aparece uma pessoa que é de outro setor e entrou naquela sala por algum motivo e a roupa dela, o enfermeiro, por exemplo, a gente vê muito isso no hospital, tem uma roupa vinho. Automaticamente, sem ninguém disparar alarme nenhum, a câmera entende que aquela pessoa está com uma cor diferente e manda um alerta para a central de segurança para falar, opa, tem um negócio estranho ali, olha a tela aqui nesse quadradinho, maximiza a tela para poder enxergar o que está acontecendo. E se de fato for alguma ocorrência, uma coisa, ele dá a tratativa aqui nesse vídeo e tudo mais, né? Nesse evento baseado nesse vídeo. E o último aqui que eu peguei, existem outros também, mas o último que eu peguei aqui é abuso de permanência. Então vamos supor que eu tenho uma área de risco ali, por exemplo, uma parte de elétrica, alguma coisa assim, que a pessoa não pode ficar muito tempo exposta naquele ambiente. Então ele passou dali da cerca, ele ficou mais do que 5 minutos, 10 minutos, enfim, X tempo, a câmera vai mandar, o sistema vai mandar um alerta para a central, falar, opa, tem alguém ali mais tempo do que deveria naquele ambiente. E aí, se a pessoa de fato vai fazer alguma coisa, manda o alerta e tudo mais. Isso também vale para áreas de refrigeração, por exemplo, frigoríficos que podem causar acidente, a pessoa pode passar mal dentro de uma câmara fria, por exemplo, e fica muito tempo exposta ali. Então, a câmera ali vai reconhecer que tem alguém ali mais tempo que deveria e manda o alerta. Então é muito importante isso, a gente entender quais são as aplicações, e tem várias outras. Tem a parte de leitura de placa de carro, as LPRs, que a gente vai falar daqui a pouco também, porque entra num outro assunto mais complexo que esse, mas tem frota, tem um time-lapse, por exemplo, de você colocar a câmera para ver a evolução de uma obra. Então são várias aplicações. E olha que interessante isso, de novo, como renda recorrente, você pode usar isso como SaaS. Cada um desses serviços aqui, desses analíticos, você pode oferecer para o seu cliente como um serviço diferente. Vamos supor que eu cobre R$10 cada um. E eu falo para o meu cliente, não, se você quiser, isso aqui é um valor hipotético, tá, gente? Não vai querer cobrar R$10 por isso, que isso aqui vale muito mais. Mas vamos supor que você cobre R$10. Se o cliente fala assim, poxa, mas eu só vou colocar a câmera. Eu falo, não, você coloca a câmera, eu te ofereço um serviço que faz assim, assim, assado. Se alguém passar aqui e vira como um alarme, quanto custa? R$10. Legal, gostei. Falou, só que é o seguinte, tá vendo aquela área ali? Se o seu funcionário passar sem um capacete ali, ele vai mandar um alerta também, porque ele é obrigado a usar o EPI. Tem também, é outro analítico de vídeo, já são mais R$10. Então você vai somando, óbvio, você vai escolhendo o valor de acordo com cada tipo de analítico desse. Mas só para você entender, você pode utilizar todos esses aqui e muitos outros, oferecendo separadamente para o seu cliente
como um serviço diferente. Então, cada um desses você consegue ganhar mais. Até o comportamento. Recentemente eu publiquei na rede social aí um vídeo que, em vez da câmera ali estar monitorando o supermercado, por exemplo, para poder ver se alguém pega algum produto da gôndola ali, da prateleira, não. Ele queria ver o comportamento do consumidor. Se as pessoas passam mais no corredor central, quanto tempo ela fica parada, em frente a qual prateleira ela fica parada, se é por causa da cor dali dos produtos, enfim, olha que loucura isso. Você começa a utilizar sistemas de inteligência para negócios, né? Para sistemas inteligentes de vídeo para inteligência de negócios, para tomada de decisão baseada pelo vídeo. Vocês percebem que o CFTV, ele começou, ele está deixando ao longo do tempo de ser apenas uma ferramenta de monitoramento, de vídeo monitoramento, de câmera de segurança só para ver a segurança. Não, ele vai muito além do que isso. E quanto mais você entender essas aplicações de inteligência artificial, mais você vai conseguir lucrar com isso. E isso, de fato, é um grande boom agora para o mercado de 2024. Tá fazendo sentido isso para vocês? Mais uma vez, deixa aqui nos comentários, vai mandando as suas perguntinhas aí, enfim, a gente vai tocando aqui, tá? Já foi esse daqui já? Mais um? Tá? Então vamos lá. CFTV IP. Antes da gente falar sobre CFTV IP, deixa eu te falar um negócio. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, para você poder entender mais sobre o mercado de tecnologia, de segurança eletrônica, as tendências e estratégias do mercado, é para que você consiga evoluir na carreira. Então, assim, pega, de fato mesmo, anota aqui, pega papel e caneta, anota, manda mensagem aqui pra gente, fala se tudo isso que você está assistindo aqui está fazendo sentido para você, porque a gente preparou isso aqui tudo com muito carinho, muita dedicação. Inclusive, eu tenho um presente para você no final desse evento, que vai ser muito bacana, essa aula online que a gente está tendo agora aqui, que é um presente que eu quero oferecer para você, para te ajudar a evoluir ainda mais, tá bom? Então, fica de olho aqui. A gente vai falar um pouco mais aqui sobre o CFTV IP e os sistemas de fato integrados em rede. Então, para você ter um analítico de vídeo, você tem que ter um sistema digital ali ligado a uma rede, ligado no servidor, portas abertas e tudo mais. Então é importante que você tenha conhecimento IP. E as câmeras IPs, sejam elas 4K ou Full HD, por exemplo, ela já faz parte da realidade da galera, mas até pouco tempo atrás ela estava sendo muito pouco explorada. Então qual que é a tendência agora para 2024? Que as câmeras IPs comecem a fazer muito mais parte da realidade dos instaladores. E aí, para poder fazer essas ligações IPs com sistemas, com os VMS, com os softwares e tudo mais, tudo integrado ali, você precisa ter um conhecimento de rede. Saber configurar um IP, o que é um DNS, o que é um IPv4, IPv6, enfim. É um caminhão gigante de informação que você vai se aprofundando em cada um desses pontos. Uma das coisas interessantes que particularmente eu gosto bastante nos sistemas de CFTV IP são os switches PoE. Por quê? Porque por meio de um único cabo você consegue levar a alimentação para a câmera e mais a comunicação dos dados ali, que os dados, na verdade, a imagem que você recebe ali no seu NVR, no seu gravador ali, nada mais é do que dados convertidos em imagem. Então, essa comunicação de dados e toda a parte de alimentação vem por um único cabo, num único switch. Então isso é extremamente importante para você poder entender. E os NVRs. Ah, mas poxa, Mago, mas não é DVR? Não, você tem os DVRs, que é os digitais, e você tem os NVRs. Basicamente, os NVRs, você não tem aquelas portas físicas ali para encaixar com conector balloon, BNC, não. Você tem um switch ali, você joga ele na rede e todo mundo que entrar na rede em algum lugar do ambiente, você não precisa nem estar puxando o cabo direto ali para aquele local. Ele pode estar em qualquer local, passando por um outro tipo de switch, mas se ali na rede você chegar no computador, dar um ping, se você não entende essa expressão, dar um ping é tentar validar, fazer uma busca dele na rede, você achou, você já consegue adicionar aqui no sistema e ter essas imagens rolando. Então, faz sentido isso para você? Se você acha que faz sentido, já vai deixando o like aí, já vai comentando, porque isso é extremamente importante, principalmente esse ponto aqui. Entender as conexões de vídeo, entender que o CFTV IP já está fazendo parte da realidade e que também, assim como a gente está no período de transição entre
o reconhecimento facial, entre as tecnologias de digitais e cartão e tudo mais para o reconhecimento facial, a gente também está passando um período de transição agora das câmeras mais analógicas, vamos chamar assim, para as câmeras digitais, que são as câmeras IP, principalmente, de novo. Entenda os conceitos de NVR e os switches PoE para poder fazer as ligações. Então, por exemplo, elevador, esquece você ter que passar cabo do poço do elevador, travando na estrutura até a metade do poço do elevador, aí joga aquele cabo preso na fita do elevador para poder fazer a barriga. Não, esquece isso. Então, qual que é o conceito agora? É o de bridge, é o de ponte. Então, você coloca um equipamento embaixo aqui, o wireless, coloca o outro travado embaixo da cabine e quando isso aqui se movimenta, ele tem a avisada de um para o outro e você tem um sinal. E a câmera é ligada só nesse equipamento de baixo aqui para entrar na rede. E aí você, obviamente, você tem uma alimentação separada para ela, para otimizar. Cara, é isso e você evita todo o transtorno de cabos rompendo, estragando cabo de elevador, enfim, todo aquele transtorno que a gente via no passado utilizando o cabo cristal. Cabo cristal ainda se utiliza? Vários lugares utilizam e tá rolando. Só que a tendência, mais uma vez, é ficar mais digitais, tá? Como é que tá aí, Luciene? Tá bacana? Ô, Rafa, deu certo aí? Tá? Então tá bom. Então é o seguinte, a gente vai falar agora sobre condomínios. Mas antes de falar de condomínios, deixa eu tomar uma aguinha aqui. O pessoal tá dando risada aqui no meu copo. Toda vez que eu mexo o copo, fica batendo aqui, ó. Um gelinho. Gente, eu não botava fé nesse negócio aqui, né? Mas, mano, é sensacional. Ah, mas eu não demoro tantas horas para tomar não sei o que lá. Não, mas você não precisa demorar, não. Você deixa aqui para tomar alguma coisa, um chá gelado, ele dura. No carro, por exemplo, às vezes eu deixo isso aqui no carro para trabalhar, dura o dia inteiro com gelo. Mas, enfim. Vamos voltar aqui. Vamos começar a falar agora sobre condomínios. Condomínios, se você não se ligou ainda, existem milhares de condomínios espalhados pelo Brasil e todo mês aparece uma construção nova. Então é um mercado que vem crescendo muito, as empresas fabricantes estão de olho nesse mercado, é um mercado sobrevalorizado, vamos falar assim, e os fabricantes entenderam que o grau de consumo ali, além de ter ficado mais exigente, ele expandiu. Então, só para você ter ideia, o mercado de portarias remotas para condomínio vem aumentando a cada ano. Então, os últimos tempos, ele já fez na última análise que fizeram, o último levantamento, ele já tinha crescido 33%. E por que ele cresceu tanto assim? Ele cresceu porque ele envolve, segundo alguns grupos já falaram, ele consegue reduzir até 70% de um custo de uma portaria com profissionais, com porteiro, controlador de acesso, ronda e tudo mais. Claro, a portaria remota ela não serve, isso é a minha opinião, ela não serve para todo o condomínio. Às vezes uma portaria híbrida ou mesmo tem que ser a portaria com pessoas ali. Mas os condomínios que conseguem implantar esse tipo de sistema de portaria remota ou portaria autônoma ou virtual, como a gente ouviu falar várias vezes, algumas pessoas falando, tem crescido bastante. E por que eu acho que ele vai continuar crescendo esse ano? E isso é legal para você que é da área da segurança eletrônica ficar atento. Porque dentro de um condomínio que existe a implantação, né, essa ativação de portaria remota, você tem uma série de recursos tecnológicos e para você profissional da segurança eletrônica, isso é muito importante. Por quê? Porque você pode faturar ali oferecendo a instalação e a manutenção ali, porque às vezes aquela portaria, aquela empresa de portaria remota, ela quer ficar ali gerenciando, atendendo os operadores na mesa, né? Então o porteiro que estava lá no condomínio, atendendo só aquelas pessoas, agora ele está sentado numa mesa, atendendo vários condomínios remotamente. Então ali o que você tem? Você tem a parte de controle de acesso com reconhecimento facial, as fechaduras de eletroímã, intertravamento, enfim, você tem uma série de recursos. Os portões das garagens, que você tem um motor, você tem um sensor anti-esmagamento, você tem outro tipo de clausura, enfim, você tem várias coisas para o controle de acesso do condomínio. Então fica de olho. Portaria remota, empresas de portaria remota precisam muito do profissional da segurança eletrônica para esse tipo de recurso, tá? Outro recurso que a portaria remota precisa nos condomínios que você, como profissional de segurança eletrônica, pode ficar atento. Monitoramento, implantação das câmeras. Basicamente isso.
Puxar cabo, ligar, dimensionar, fazer um projeto. Quando eu digo puxar cabo, não é só lá puxar cabo, pendurar as câmeras e ir embora. Não, não, não. Fazer um projeto bonitinho, porque inclusive você não tem gente ali, um zelador ou manutencista no dia a dia do condomínio muitas vezes. Nesse caso, a maioria das vezes nem tem. Então, tem que tudo funcionar 100%. Então você coloca um sistema de monitoramento mais robusto, mais dimensionado, mais projetado, inclusive com bancos de bateria, no breaks ali, para poder, em caso de falta de energia, tudo continuar funcionando. Então é mais complexo o sistema de portaria remota, sem dúvida, mas de fato é uma mina de ouro ainda a ser explorada pelos profissionais da segurança eletrônica no que tange a questão de instalação e manutenção, a parte operacional da coisa em campo. Tá? A mesma coisa vale para a questão dos alarmes. Então, toda vez que abre uma porta ali de um condomínio, é ativado um alarme para a portaria saber que alguém está passando por ali, para eles ficarem de olho e tudo mais. Então, isso faz parte também do sistema de controle de acesso, assim como a interfonia. Então, geralmente nesses locais eles utilizam um tipo de tecnologia que é o VoIP. Então, por meio ali da transferência de dados ali, ele faz a ligação telefônica. Existem outras tecnologias também muito interessantes, principalmente nos autônomos, que é quando um visitante, um prestador chega, ele toca ali no interfone ali na portaria do prédio e disca direto para o celular do morador, e o morador consegue liberar ou recusar aquele visitante. Então isso é muito interessante também e é mais um serviço que você pode oferecer enquanto instalador, enquanto técnico. E se você é de portaria remota, está acompanhando a gente aqui, você era da área de segurança eletrônica e oferta portaria remota, converse com as pessoas no mercado aí, com as parcerias e tudo mais, para conseguir esses técnicos para te ajudar no dia a dia, porque você só vai crescer, só vai expandir se você tiver parceiros ali para te ajudar no dia a dia. Faz sentido isso para você? Então vai deixando aí para mim essa devolutiva aí que eu quero saber o que você está achando, tá? Controle de acesso integrado. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o conceito de controle de acesso, certo? Então controle de acesso nada mais é que um conjunto de aparatos físicos ou virtuais, digitais, para controlar o acesso de pessoas, veículos ou outros similares, vamos chamar assim. Então é basicamente isso. Mas um portão é um controle de acesso? É um controle de acesso, portão físico. Uma pessoa na frente do condomínio Honda é um controlador de acesso? É um controlador de acesso. O muro que tem uma cerca elétrica é um controle de acesso? Não. Ali ele entra como uma segurança perimetral. Então, por quê? Porque ali não é para passar ninguém, então ali é uma barreira. O controle de acesso é onde as pessoas de fato circulam e você consegue fazer a gestão daquilo, porque senão você não tem controle de acesso, é só uma passagem e o pessoal fica no caderninho que a gente já viu muitas vezes sobre isso. Então, ter um sistema de gestão com um aplicativo para controle de acesso, principalmente hoje em condomínios, é fundamental. E aí, quais são os sistemas de gestão que você tem? Entra de novo naquela questão que a gente falou lá no comecinho desse evento nosso aqui, que são os softwares como serviço, os sistemas como serviço. Você faz uma parceria ali, pega aquele sistema, oferece para o seu cliente e você consegue aplicar aquilo no seu dia a dia. Porque se você não controla o que está passando, você não tem controle de acesso. Então, por exemplo, eu sou especialista em segurança eletrônica e particularmente eu, Anderson, tenho uma empresa de segurança eletrônica, mas eu sou focado em controle de acesso para condomínios. Então, quando eu vou fazer uma instalação, por exemplo, a primeira coisa que eu penso ali é falar assim, como é que eu controlo de fato os veículos, as pessoas que passam por aquele local? Tem um sistema? Passa quantas pessoas? E baseado na quantidade de pessoas, com esse levantamento que a gente faz, eu dimensiono um projeto para poder usar um sistema de gestão e um aplicativo em determinadas situações, entendeu? Então isso é extremamente importante. E isso, mais uma vez, é uma tendência agora para 2024. Cada vez mais os condomínios deixando do porteiro ali, ficar anotando na prancheta ali no papel e caneta e começar a utilizar sistemas para poder fazer todo esse monitoramento, toda essa gestão, tá? UHF e RFID. Do que eu estou falando? Eu estou falando daquelas antenas tag. Então o carro se aproxima da entrada do condomínio, o portão abre, automaticamente ele passa por ali, o portão fecha. E ali dentro da portaria pode ter uma outra, depende da distância, pode ter uma outra antena, pode ter um aparelho de reconhecimento facial
que é a segunda tendência que a gente coloca aqui, já para poder fazer essa integração, para poder, no primeiro momento, você tira aquela pessoa de uma zona de vulnerabilidade, tirando ali rapidamente, então você validou que o carro dela está registrado no sistema. Quando fechou o portão, ela abaixa ali o carro, né, o vidro do carro, coloca o rosto dela no aparelho de reconhecimento facial e valida que é uma pessoa que está passando ali, uma pessoa que está autorizada a entrar naquele condomínio, naquela área. Entendeu? Então isso é importante, você conseguir fazer essa integração. Percebe por que eu coloquei aqui controle de acesso integrado? Porque você tem o sistema de gestão para poder fazer o acompanhamento com relatórios e tudo mais. Você tem a antena tag aqui para poder fazer a validação dos carros. Você tem o reconhecimento facial para fazer a validação das pessoas. E, consequentemente, você tem diversas oportunidades. E quais são essas oportunidades? Mais uma vez, condomínios, escolas, shoppings com a parte da cancela ali, hospitais, universidades, enfim, os próprios prédios comerciais, então, em escritórios. Então, você tem uma série de oportunidades no mercado que você tem que ficar de olho. E aqui, como a gente está falando aqui do controle de acesso, principalmente relacionado à questão de condomínio, é importante que fique claro isso para você. Então, por exemplo, eu já tive várias situações de chegar para fazer uma visita técnica no cliente, para fazer uma implantação e olhar o cliente e falar assim, mas eu quero colocar uma antena aqui, só que o recuo dele na calçada era muito curto. Então a gente teve que achar uma outra solução para poder fazer o controle de acesso. Também não adianta você tentar enfiar um monte de equipamento sem de fato perceber quais são as reais necessidades do cliente e vender para ele o que ele de fato precisa. Nunca, de forma alguma, venda a qualquer preço, a qualquer custo. Então venda de fato coisas que façam sentido para ele, porque senão você vai vender uma vez só e nunca mais você se queima no mercado e leva o mercado junto com você numa parada dessa. Por quê? Porque ele vai sair falando mal que o mercado de instaladores de segurança eletrônica é isso, aquilo, e não tem nada a ver. Às vezes é uma coisa que foi mal preparada, ou aquele técnico não entendia do produto e o cliente saiu falando mal da marca, enfim, tem várias situações. Então estude, pesquise, faça uma visita ao local, elabore um projeto e saiba que você tem todas essas questões aqui, essas partes, seja de sistemas, que a gente fala mesmo do computador mesmo, ali do software, da plataforma virtual, de preferência em nuvem, para você não ter perda de materiais, as antenas, reconhecimento facial e oportunidades, tá? Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui e eu quero saber de vocês o que vocês estão achando. O pessoal tá gostando aí? Tá curtindo? Eu curti bastante isso aqui. Eu comecei em 2015, né? A gente tá indo aqui daqui a pouco para 10 anos de mercado e focado muito forte em controle de acesso, principalmente em parte de condomínio. Então toda vez que eu vejo isso aqui, eu fico pensando quais são as novas oportunidades que a cada ano a gente acaba vendo, né? E uma parada que eu queria falar para vocês agora, relacionado a tudo isso que você está vendo aqui nesse SecFi 2024, as estratégias e tendências para o mercado de segurança eletrônica, são coisas que eu já converso muito com outros técnicos, com outros fabricantes, e a gente vai percebendo essa evolução no mercado. Seja a parte do controle de acesso, a parte dos softwares, os serviços, enfim, tem muita coisa acontecendo. E é importante que você fique de olho nisso para poder evoluir, né? E você só consegue evoluir se você tiver parceiros, pessoas para te ajudar no dia a dia, mentores para te guiar. Então, por exemplo, ao longo da minha jornada como profissional no mercado de segurança eletrônica, eu tive diversos mentores e investi bastante em aprendizado, educação, com mentorias, com treinamentos, para quê? Para me tornar de fato um profissional qualificado. Então, se a gente vier aqui para esse slide, o que eu separei aqui para vocês? 3 itens que são fundamentais para você, enquanto profissional de segurança, evoluir no mercado. E não esquece, além desses 3 pontos aqui, eu quero te dar um presente no final desse vídeo aqui, tá? Fica comigo, vai acompanhando, vai mandando mensagem aí no chat. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. O primeiro ponto é a integração. Então,
O que é integração? Integração é quando você consegue pegar vários equipamentos de fabricantes diferentes, de sistemas diferentes e colocar tudo dentro do mesmo conceito de segurança aplicado a uma solução ali, a um cliente. Então, um reconhecimento facial de uma marca, mas o software de um outro desenvolvedor, por exemplo, ou uma placa controladora, principalmente quando a gente fala de controle de acesso, você tem as placas que controlam, que fazem todo o gerenciamento, né? Não é só o software, você tem alguns recursos, alguns aparatos tecnológicos, hardware mesmo, para poder fazer isso. Então, quando você se torna um integrador de segurança eletrônica, né, você acaba valorizando mais, porque você não pendura uma câmera, você não coloca um aparelho de reconhecimento facial, não se trata só de equipamento. Aqui, a gente começa a falar sobre integração entre tecnologias, e aí sim é o pulo do gato. Como estratégia do mercado, cada vez mais as pessoas estão fazendo integração. Se você não está ligado ainda, existem empresas do setor patrimonial, vigilantes e tudo mais, de vigilância, que já estão migrando não, estão integrando, olha que interessante isso, eles estão fazendo uma integração para serem integradores. Por quê? Porque eles estão agregando, além do serviço patrimonial que eles já fazem segurança, vigilante, portaria e tudo mais, serviços de segurança eletrônica, como o vídeo monitoramento, por exemplo. Então, se você ficar de olho, o mercado está direcionando para isso, para a parte de tecnologia. Então, a hora homem está cada vez mais simples, vamos chamar assim. Você não consegue agregar tanto valor sobre isso, né? E quando eu digo agregar valor, é fazer com que o seu cliente perceba que aquilo é importante para ele, pague por aquilo, mas a questão de tecnologia é muito mais valorizada, você agrega muito mais valor, você escala mais, você vende mais. E você só vai conseguir fazer isso se você entender o conceito de integração. E além da integração, a diversificação. Por quê? Não adianta eu falar, eu só instalo uma câmera da marca X, ou só instalo um tipo de equipamento, ou só faço interfone, mas não faço cerca elétrica, não. Então, diversificar, atingir várias frentes ali, você consegue ter rentabilidade diferentes. Então, você, por exemplo, você pode ter rentabilidade instalando câmera, rentabilidade como renda recorrente, fazendo uma manutenção preventiva para o condomínio. Pois é, a gente acabou não falando aqui sobre manutenção preventiva, mas a renda recorrente também vem da manutenção preventiva. Então, se você não tem nenhum contrato de manutenção preventiva com o seu cliente, você já começou errado. Você chegou para instalar o equipamento e você não ofereceu para ele um acompanhamento, já começou errado. Ah, mas se ele já colocou e tem garantia de 12 meses, para que precisa de manutenção preventiva? Sim, a garantia do fabricante é contra defeitos de fabricação, não contra defeitos do dia a dia de uso por falta de manutenção. Limpeza é manutenção. Troca de equipamentos que estão ali com desgaste prematuro, por algum motivo, alguma coisa assim, também. Então, mas a mola aérea do condomínio parou de funcionar, quebrou. Parou porque de fato ali não teve aperto, não teve regulagem, ou o portão começou a bater, ou o portão estava mal dimensionado, enfim, tem várias coisas. Então, tudo isso vem nessa questão de diversificação. E a diversificação é para você poder ter entradas diferentes de caixa na sua empresa, né? De recebíveis ali, para você poder ter uma vida financeira saudável no caixa da empresa. Um outro ponto importante aqui, que esse para mim é um dos fundamentais, é um dos pilares. Então, se a gente pode colocar aqui, são 3 pilares para você poder entender o conceito de estratégias que as empresas estão usando agora, que são as parcerias. Pois é, quando que você faz uma parceria? Quando ela de fato é uma parceria estratégica. Existem 2 tipos de parceria. A parceria como complemento de uma atividade sua. Então, por exemplo, eu instalo controle de acesso, reconhecimento facial, motores de portão, por exemplo. E eu tenho um projeto grande e eu preciso de um parceiro para me apoiar nesse projeto. Então eu chamo esse parceiro para ele me complementar com a mão de obra dele. Então isso é uma parceria, né, como forma de complemento ali. E existe um outro tipo de parceria, que é aquela parceria, essa é complementar. Existe outro tipo de parceria, que é a parceria que vai aumentar o que você consegue oferecer para o seu cliente. Então, mais uma vez, no primeiro caso, eu já ofereço aquele serviço e eu chamo um parceiro para que ofereça a mesma coisa que eu para me ajudar na mão de obra, para eu conseguir atender aquela demanda alta. Outra coisa, vamos supor que eu não atenda energia fotovoltaica, os painéis solares.
mas eu tenho um parceiro que faz isso e eu quero começar a oferecer isso para um cliente específico para poder começar a validar aquilo. Em vez de eu ter que estudar, validar, instalar em outros lugares para poder ter know-how, ter conhecimento aplicado para conseguir fazer, não. Eu chamo esse parceiro e ele vai oferecer aquele serviço no meu nome. Então, eu pego energia fotovoltaica, eu pego alguma coisa nesse sentido para poder complementar ali o meu escopo de soluções. E com isso, o mercado vai crescendo, você cresce mais, o seu parceiro cresce mais, mas é importante lembrar também os valores e princípios da sua empresa. Não adianta chamar qualquer pessoa para fazer, né? Então é importante que você esteja em grupos que sejam bacanas de networking, por exemplo, para poder conhecer essas pessoas, entender a índole delas, o perfil delas, falar, beleza, eu quero me associar a essa pessoa para expandir os meus negócios. Sim, ninguém cresce sozinho, você só vai crescer com as parcerias. Faz sentido isso para você? Porque para mim é muito interessante isso. Eu vejo que ao longo da minha vida eu cresci demais, demais mesmo, quando eu comecei a parar de ficar sozinho no meu mundinho e fiz parcerias com outras pessoas, com outras empresas, com outros colaboradores, por exemplo. Então, mentores. Eu tive diversos mentores ao longo dessa minha jornada que me guiaram para o mercado da segurança eletrônica, para que eu conseguisse aplicar melhor uma solução, para que eu conseguisse vender melhor. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu vou começar a vender. Poxa, mas como é que eu vou fazer? Vou sair vendendo assim? Não, eu preciso estudar, preciso ter alguém ali para me ajudar no dia a dia. Então, por exemplo, nas redes sociais eu tenho muito desse princípio que é levar o conhecimento para as pessoas. Ao longo dos últimos, acho que 3 anos, né? Foi quando começou a pandemia, né? 4 anos. Eu já venho criando conteúdo para as redes sociais, cada vez mais intensificando as aplicações, ensinando como é que instala e tudo mais. Então, o próprio MagoCast, que você que deve ter acompanhando a gente aqui, deve me conhecer pelos podcasts aí e tudo mais. Toda semana a gente faz o resumo das principais notícias do mercado. Para quê? Para deixar a galera bem informada, para elevar o nível dos profissionais do mercado. Então, eu tenho muito desse propósito de levar o conhecimento para as pessoas. E eu só consigo levar o conhecimento para alguém se eu estudar também. Eu só consigo ser um profissional melhor na minha área se eu me dedicar, se eu estudar, mas claro, se eu tiver pessoas ali que entendam e que consigam me guiar. Faz sentido isso para você? Vai deixando aí nos comentários enquanto eu tomo mais uma aguinha. Quanto tempo a gente tem de vídeo aí? 52 minutos. Caramba, passou rápido isso aqui, hein? Nem parece. Vamos lá. E agora, o que fazer? Pois é, a gente está chegando aqui nesse momento onde eu pensei e falei assim, poxa, diante de todos esses desafios agora para o ano 2024, com a alíquota fiscal nas alturas aí, mais imposto, cenários desafiadores para o mercado, principalmente o mercado da segurança. Eu falei, o que eu posso fazer para contribuir ainda mais com a galera, além de fazer esse evento aqui, esse SecFi, que é uma aula, né? Falando sobre estratégias e tendências para o mercado da segurança eletrônica, falando um pouco sobre a experiência que eu tenho no mercado e como é que eu venho ao longo dos últimos anos ajudando a galera, né? Inclusive, deixa eu colocar um vídeo aqui para você, porque tem um negócio muito bacana que um cara vai falar uma parada aqui para você. Presta atenção. E aí, galera, tudo bem? Bom, me chamo George Kaiser. Sou consultor de segurança, sou engenheiro e eu fiz a mentoria com o Magu. Magu, tô aqui para te agradecer porque você somou demais, cara. Você me ajudou muito. Só tenho a agradecer mesmo, melhorou, meus resultados melhoraram bastante, principalmente na parte digital com você. Sou seu fã, né? Acompanho semanalmente seu podcast. Eu já quero me matricular no seu curso quando lançar, hein? Quero ser o primeiro aluno e já me matriculei para o aulão agora de quinta-feira. Tá? Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Você é 10. Fez a diferença para mim. Muito legal, né? Muito legal isso. Então, isso mostra o quanto a gente vem se dedicando nos últimos tempos para poder levar conteúdo
e informação para a galera. E eu fiquei pensando, deixa eu ver qual que é o próximo slide aqui, sob controle. O que é o sob controle? O sob controle é um treinamento que eu resolvi preparar para vocês para o ano agora de 2024, para ajudar você que está na área da segurança eletrônica, que está na área de CFTV e tudo mais e quer começar a levar mais tecnologia para o seu cliente. Então, como é que você agrega mais valor? Lembra que a gente falou agora sobre oferecer mais serviços? Então, você consegue oferecer mais serviços se você, de fato, entender como é que funciona isso. O que está por trás disso? Então, o que eu fiz aqui? Sob controle, explorando o mundo dos acessos. Para quem que é o sob controle? O sob controle é para quem já é profissional do mercado da segurança eletrônica, e quer aumentar, quer expandir, e para o profissional da segurança eletrônica que está entrando agora aqui, está começando e quer aprender sobre controle de acesso. Por quê? Porque você pode começar a aprender controle de acesso e para você que já faz segurança eletrônica, você pode expandir e ganhar muito mais com isso. Pois é um treinamento fantástico e ele vai te ajudar a crescer mais sobre esse aspecto de controle de acesso, o que você pode oferecer, equipamentos e tudo mais. Então, o que eu coloquei aqui? O que você vai aprender? Ao longo dessa jornada, eu vou te guiar de uma maneira assim muito próxima, te ensinando desde o básico até as técnicas um pouco mais avançadas ali, como inteligência artificial, por exemplo, como vendas, como a parte técnica. Inclusive a gente vai passar, são sete módulos, né? 8 módulos na verdade, porque eu coloquei alguns bônus também. E são bônus que eu achei que foi sensacional. Então começa com você entendendo o conceito de segurança eletrônica ali na parte de controle de acesso, vai entender um pouco mais sobre projetos, vai aprender depois que você entendeu o projeto, entendeu como é que instala, entendeu como é o mercado, vai aprender um pouco sobre a parte de vendas ali, inteligência artificial, e eu vou falar algumas coisas sobre marketing também ao longo do tempo para você conseguir expandir ainda mais. Inclusive, tem um cara aqui que eu acho sensacional no mercado que vai participar desse evento com a gente e ele vai dar um recado para você agora. Presta atenção. Olha só, boa tarde, meu nome é Roberto Coletti, eu vou estar no produto sob controle do meu amigo Anderson Magu e eu tô passando aqui para convidar você. Eu vou dar a pasta de networking, vou ensinar como que eu construí relacionamentos sólidos e como que através desses sólidos relacionamentos eu já vendi mais de 4 bilhões na minha vida profissional. Te espero lá. Sensacional, né? Então, ele vai falar sobre a parte de networking, posicionamento nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, para você fazer parcerias estratégicas, como é que você aplica a arte de ser interessante sem ser interesseiro, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. A pergunta é, diante de tudo isso aqui, quanto que você acha que eu vou cobrar por isso? 5 mil, 10 mil, 3 mil reais? Pois é, eu fiquei pensando ao longo do tempo quanto que eu conseguiria fazer o mais acessível possível para a galera, porque esse é o primeiro treinamento que eu vou fazer voltado para a segurança eletrônica, para controle de acesso, e eu queria que fosse uma coisa especial para vocês, tá? Então, a gente fez um negócio muito especial, uma condição muito bacana para que pudessem ajudar. Primeira coisa, quanto tempo esse treinamento vai ficar disponível para a galera? Esse treinamento vai ficar disponível por 12 meses. Isso é o que a gente já tinha estipulado desde que a gente começou a elaborar um treinamento, acompanhamento ali durante 12 meses com aquele conteúdo, tá? Só que eu vou fazer um negócio diferente que eu pensei agora aqui. A gente está se aproximando aqui do finalzinho desse evento. Para quem adquirir esse treinamento ainda hoje até a meia-noite, até as 23h59 vai ter o treinamento vitalício. Pois é, você assinou agora aqui, você vai ficar com esse treinamento a vida inteira, o resto da sua vida, disponível ali para você. E todas as vezes que eu fizer algum complemento relacionado a essa parte de controle de acesso e incluir ali naquela plataforma como extensão, você continua com acesso e vai conseguir visualizar esses novos materiais também, porque é um processo de evolução contínua que você vai ter, tá bom?
Então isso já é uma condição extremamente especial. O pessoal tá me olhando achando que eu tô ficando louco aqui, mas é o primeiro treinamento, a primeira turma. Eu faço questão de ajudar vocês nisso também. Então a ideia é trazer pessoas que eu conheço. Pode ser que a gente consiga fazer algum outro evento ali, a gente vai montando a comunidade, eu consigo fazer um evento online trazendo outros parceiros também para participar e dar palestras, mas tudo isso vai evoluindo ao longo do tempo que a gente vai montando essa comunidade, tá? Outra coisa, quanto você acha que você pagaria para ter uma aula assim, um treinamento desse, com horas e horas de conteúdo, vários módulos te guiando? Pois é, fala um número aí, pensa um número na sua cabeça, 1.000, 3.000, enfim. Eu vou mudar aqui, eu quero que você veja. Se eu tivesse uma oportunidade dessa, quando eu comecei, cara, para mim, sem dúvida, seria um grande avanço. Sob controle, explorando o mundo dos acessos. Eu ia fazer R$ 997, inclusive eu vou fazer esse valor quando a gente refizer a turma, né? For fazendo outros, aumentando, né? Expandindo aqui com outros conteúdos e tudo mais relacionado ao controle de acesso. Esse é o valor. E para essa primeira turma eu resolvi fazer uma condição especial. O valor não era nem esse, 497, era um valor a mais, né? Então ficou 12 parcelas de R$ 49,70. É isso mesmo. 49, não dá para tomar uma cerveja e um lanche daquele M grandão, né? Um Big Mac, né? Gastou com o Big Mac, com a cerveja, já deu muito mais que isso. Então, 12 parcelas de R$ 49,70 ou R$ 497 à vista. Olha, o que você vai ter com isso? Você vai ter 7 módulos voltados especificamente à área de segurança eletrônica, entendendo o projeto, evolução, desde lá do comecinho para você entender conceito, como é que instala. A gente vai colocar aqui na bancada diversos equipamentos para você instalar na prática, aprender a instalar na prática ali, olhando as ligações e tudo mais, né? As aulas são gravadas, então você pode acessar de qualquer lugar, do seu celular, do seu tablet, do seu iPad, do seu celular, do seu computador, enfim, você pode acessar de qualquer lugar, a qualquer hora, no seu ritmo, mas tem um negócio. Quanto tempo você consegue acessar isso aqui nesse primeiro momento? Poxa, mas eu pago isso, eu não sei se o conteúdo vai ser bom, é a primeira turma do Magu. Fica tranquilo. Você tem 7 dias, presta atenção, você tem 7 dias para, se você não gostar do que a gente tem aqui, se não fizer sentido para você, se você acha que você não vai evoluir com isso, não tem problema, você não precisa nem mandar nada, você é justificativo, você vai mandar um e-mail para a nossa equipe falando, poxa, eu não gostei do treinamento, ou simplesmente você fala assim, quero cancelar, pronto, tá feito. Escreva lá depois o e-mail, se você não gostou, fala quero cancelar, a nossa equipe vai fazer o reembolso 100% do que você pagou para esse treinamento. Mas eu acredito tanto nisso, que se você fechar a turma aqui com a gente agora, você vai ter esse treinamento vitalício e todas as vezes que eu adicionar um vídeo novo, você vai continuar acompanhando também. E você tá ligado já na rede social, que eu sou um cara que eu tô o tempo inteiro criando conteúdo. Então, eu vou jogar muita coisa bacana aqui para você poder evoluir, tá? Mas é o seguinte, passou os 7 dias, né? Durante esses primeiros 7 dias, somente o primeiro módulo vai estar disponível na plataforma, tá? Então, o primeiro módulo vai estar disponível na plataforma para você como forma de degustação, entender um pouco da nossa dinâmica. Passou aqueles primeiros os 7 dias, quem continuar com a gente vai ter acesso aos outros módulos, os outros 8 módulos, né? Que são os outros 6 módulos, mais um módulo bônus com os parceiros, enfim, dando outras aulas também, tá? Então ficou claro? Então, primeira semana, primeiros 7 dias, você tem ali esse período para experimentar a plataforma, ver se o conteúdo faz sentido para você. Se você ficar a partir do 8º dia, primeiro minuto do 8º dia, você já vai poder usufruir do resto do treinamento, todo o restante do treinamento. Agora, se você achar que não faz sentido, não tem problema nenhum, você não precisa nem justificar nada. Só manda um e-mail para a nossa equipe falando quero cancelar e eles vão fazer a tratativa para você receber 100% do seu dinheiro de volta. E é o seguinte, cara,
Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é para, de fato, quebrar o mercado em termos de entrega de conteúdo, de evolução de profissional. Eu me dedico muito para fazer isso todos os dias, é o que eu vivo. São quase 10 anos aí no mercado de segurança eletrônica, participando de eventos, exposições, enfim, o tempo inteiro ligado e muito trabalho de campo. As mãos, dá para ver aqui as mãos machucadas de puxar cabo, de entender a realidade da galera no dia a dia. Então eu sei o quanto é difícil você trabalhar o mês inteiro, no final do mês você mal ter a grana para pagar o ajudante, ou tá trabalhando e tá pagando, enfim, e fica aquela roda. Então esse treinamento aqui é para de fato você ganhar pelo menos 10 mil reais por mês instalando controle de acesso. Aliás, 10 mil reais por mês só agregando controle de acesso ao que você faz. Então, se você quiser ganhar isso de fato aplicando, cara, não estou falando que é simples, não existe milagre, não existe bala de prata. Isso aqui é o que eu vivo, é a minha realidade, é o que eu faço no dia a dia, empregando pessoas, gerando renda, movimentando o mercado, né? E todos os dias eu estou aí na rede social e você vem acompanhando tudo isso que a gente tá fazendo para poder levar cada vez mais conteúdo e dedicação para a galera. Então, se você acha que isso faz sentido para você, entra agora. Eu quero dar uma atenção a mais especial para vocês nessa primeira turma, para dedicar, para entender as dificuldades de vocês. Vocês vão ter um plantão de dúvidas também. Então, mandou a mensagem lá para o nosso atendimento, eles respondem para você. Várias daquelas mensagens eu mesmo respondo pessoalmente. Então vai ser uma parada muito bacana poder ter vocês junto comigo nessa jornada de evolução com o controle de acesso. Mas não se esqueça, se você quiser que seja vitalício, que você tenha tudo isso que eu te falei e mais os vídeos novos que eu for jogando ao longo do tempo e ao longo dos anos, você tem que adquirir até hoje e até a meia-noite. Aproveita agora esse momento. Então depois vai passar o tempo aí, o pessoal vai ficar me xingando na rede social, vai mandar direct. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você acha que nesse momento também não é um momento para você adquirir o controle de acesso, tá tudo certo também. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo, que você possa evoluir na carreira, tá bom? Então, boa noite para todo mundo aí, tamo junto e claro, eu vou encerrar com o meu famoso rolo compressor para cima deles e tchau! Valeu, galera!